estavam previstas, que foram feitas através lá daquela pequena urna. Então nós vamos orar para iniciar a aula. Vou pedir para o pastor Fábio orar por nós e pelas outras salas. Oremos. Senhor, na Tua presença nós estamos, somos imensamente gratos pela Tua provisão, pela glória do Senhor, Tua majestade. Ó Deus, a Tua misericórdia, que ela caiu sobre nós, e Te louvamos. Obrigado pelo tempo que nós temos aqui agora, abençoa este tempo, sustenta no dia do Senhor, que sejamos nós presbíteros corretos com a igreja, com a Tua palavra, com os conceitos que estão sendo passados aqui, e abençoa também as salas que estão ocorrendo neste momento, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer, então, combinar aqui, entre nós, de não estender muito a pergunta por conta das outras, né? Então, mas se sobrar tempo, né, alguém de nós se voluntaria e o outro pode complementar, porque eu não acredito que nem todas elas vão tomar todo o tempo necessário, né? Então vamos lá. A aula 1, ela foi sobre a introdução do assunto visões e ilusões políticas. Então estávamos falando desse tema, e a aula 1 foi a primeira pergunta: o que é necessário para sermos politicamente maduros? A pergunta correta é: para sermos politicamente maduros, o que seria necessário? A política, ela não é pecado, né, em si. Só trabalha muito essa preocupação. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê presente nas Escrituras a questão política, ela acontece. Mas se você olhar para Deuteronômio 17, você vai perceber que Deus ordena, por exemplo, quando se pede um rei, que esse rei tenha uma cópia das Escrituras diante dele. Então, eu penso que para ser politicamente correto, e aí nós temos que estar dando perspectiva, né, de que Deus é o Criador e Senhor e governante de todas as coisas, nós olharmos realmente para aquilo que Deus determina. Quando você começa a olhar dessa forma, nesse formato, que prestamos contas a Deus, você consegue evidenciar a sua política de uma forma correta. Pelo menos me parece um pouco isso. Eu responderia que, politicamente maduro, a gente não colocar a nossa esperança em algum homem que vai salvar o Brasil da fome, da miséria. A política é boa para organizar as coisas, mas ela é péssimo salvador. Foi essa frase que eu fiquei das aulas. Bom dia, igreja. Politicamente maduro tem um tipo de teologia que a gente não está estudando aqui ainda, mas chama teologia pública. Nós temos teologia bíblica, temos teologia sistemática, teologia histórica. São ramos da teologia, mas existe um ramo que não é muito estudado, muito falado, chama teologia pública. Por quê? Porque ela tem um viés que é meio complicado, né? Que as pessoas podem entender a um lado ou outro de espectros políticos, né? Política, ela é essencial à vida. Você vai ser político sempre. No seu trabalho, você faz política. Você tem que negociar com o seu supervisor, seu gerente, ou com seus, né, subordinados hierárquicos, né? Você negocia. Com o seu vizinho, você negocia, né? A altura do muro, o barulho, você faz negociações. Você faz negociações dentro do seu condomínio, você faz negociações aqui dentro, você faz negociações. Você tem política, né? Às vezes você está acostumado a sentar no lugar, chegou gente, você tem que negociar isso. Você não pode ser, né? Isso é política, gente, tá? Pode parecer que não, mas é política, né? Aí, o que é teologia pública, né? É o quanto que você tem conhecimento bíblico aplicado ao nível público, não só da comunidade de fé, mas também extramuros, né? Fora da igreja. Aí, aliás, a igreja, né, é eclesia, é fora, né? É uma comunidade que é virada para fora, não é voltada para dentro, é voltada para fora. Então a gente tem que pensar fora. Então por isso que assim, envolvimento em políticas públicas é necessário. Por exemplo, agora assim, pensando como que a gente pode ser maduro com isso? Lá em Isaías, assim como outros profetas, fala a respeito do que o Senhor quer, né? Tem um lugar que ele fala assim que o Senhor não quer holocaustos e sacrifícios, né? Mas qual que é o verdadeiro? É que olha o órfão, a viúva, o necessitado. Então, quando você tem que olhar para a política, né,
Você tem que olhar para as propostas e realmente feitos dos políticos que visam isso também. Então, porque você como cristão, você tem uma teologia pública, né, que visa também o bem-estar da comunidade, e você tem que olhar para isso. Só que, como que ser maduro? Você não pode ter paixões. O problema são as paixões do seu coração, né? Porque quando a gente se apaixona por algo, a gente se torna cego. Lembra quando você era adolescente, se apaixonava por menino, um rapaz, né? Você se torna cego, você faz besteira, faz loucuras, né? Faz coisas assim que são totalmente fora da casinha, mas você não pode ter paixões. Então você tem, como o pastor falou, você tem que estar biblicamente correto, olhando para a palavra do Senhor, né? Qual que é a intenção o Senhor quer, e daí você visa. Ah, eu vou votar... Não, porque eu sou sempre de esquerda, ou sou sempre de direita. Calma, né? Calma, pensa, dá um passo atrás, olha para fora assim. Qual de fato é a proposta, né? Ah, a esquerda que mais está pensando em, será? Avalia de fato as propostas, né? Será que é isso mesmo? Então, assim, para ser maduro politicamente, você tem que estar centrado biblicamente naquilo que o Senhor quer, de fato. Aí você vai pensar em teologia pública com base naquilo que você crê. Bem-estar. Esses dias, só um exemplo rapidinho. No trabalho, o meu gerente estava preocupado com um funcionário que é do meu grupo, porque ele está passando por um drama terrível na vida dele lá, e o setor de saúde estava preocupado com a integridade física dele, né? E eu fui conversar com ele. Eu fui conversar e falei assim, rapaz, nós temos que ser transparentes. Aí eu descobri que ele é presbiteriano. Aí eu liguei para o meu gerente e falei, fique em paz. Por causa da teologia dele, ele não vai pôr a vida dele em risco. Entendeu? Assim, o que a teologia faz com a vida de uma pessoa? Assim, ele está passando um drama terrível. Mas o nível de preocupação da empresa não é, né, o que de fato está. Tem outros problemas, né? Nós vamos conversar sobre isso. Mas, então, assim, por isso que eu falo, teologia, o que você crê e professa é muito importante. Então, assim, a sua política vai ser baseada nisso. A próxima pergunta é... Difícil essa daqui, hein, Paulo? Como identificar o futuro político para basear somente nas escrituras bíblicas? Bom, essa pergunta aqui é difícil mesmo, né? Porque, olhando a grosso modo para o nosso cenário e para um cenário mundial também, como a gente vai enxergar alguma questão bíblica, né? Em relação ao futuro, para olhar para as Sagradas Escrituras. Bom, eu acredito que aqui, primeiro, a gente precisa ter sabedoria bíblica, olhar para a palavra de Deus e olhar para o nosso cenário e identificar o que tem acontecido nos nossos dias, né, que se encaixa com aquilo que a gente aprende nas Escrituras Sagradas. Como vocês já falaram, a gente não pode ter, em outras palavras, né, político de estimação, e também não podemos depositar na política a salvação das nossas vidas como se ela fosse a redenção para nós, né? Eu acredito, então, que a gente precisa ter uma visão de reino aqui, olhar para o reino de Deus e também olhar para esse mundo, entendendo que aqui não vai ter melhora, que a melhora, né, os dias melhores, que as pessoas muitas vezes gostam de falar, os dias melhores virão, é no reino dos céus, quando o Senhor consumar o seu reino, né? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que encarar, assim, olhar o futuro político com uma visão de reino e não com uma visão puramente terrena, né? Olhando para esses dias. Minha resposta é semelhante do Paulo, então não vou precisar lê-la também. Bom. Eu diria assim, preste atenção nas exposições ou volte lá no que ficou gravado do que o Lucas pregou. A igreja em Esmirna, as 7 igrejas da Ásia, né, que é uma representação ali, o cristianismo estava sofrendo perseguição de um imperador, de um império gigantesco. E o cristianismo sobreviveu a isso. Então, como identificar o futuro? Eu diria assim, o futuro, a vitória já é de Jesus. Hino 112 do nosso cantor fala isso. Então, o Rei dos Reis já triunfou. Os outros impérios tudo vão desmoronar, como já desmoronaram vários, né? Nabucodonosor, o Ciro da Pérsia, o próprio Império Romano. Então, o futuro é esse, a vitória de Jesus. A gente tem isso nas Escrituras. Próxima é política. A política deve andar junto com a religião ou separado? Olha, bom dia, irmãos. Não tem como separar. Somos seres integrais.
Em todas as esferas da vida, tudo aquilo que nós pensamos e como somos, muito falado em relação à teologia pública, nós somos seres integrais. Às vezes as pessoas têm esse senso, esse desejo de, não, agora eu estou no trabalho, eu me comporto e vivo desta forma. Eu estou em casa, eu vivo de outra forma. A maneira que você concebe todas as situações da sua vida, a maneira que você, na verdade, a maneira que você reage a todas as situações da sua vida, vão estar baseadas naquilo que você crê. Então, como você responde ao seu trabalho, como você responde politicamente, como você responde artisticamente, como você responde aos irmãos, vai estar baseado naquilo que você crê. Então, nós precisamos olhar, né? Temos esse profundo relacionamento com o Senhor, tão grande, a ponto de as minhas respostas a este mundo serem a resposta do Senhor, daquilo que Ele trouxe na sua palavra. Eu só para pensar, juntar isso com o Guilherme, foi muito bom. Essa remonta a gente ao que os batistas, né, ensinaram desde o princípio. Esse cuidado entre a separação entre igreja e Estado, mas com os devidos respeitos. E, obviamente, o Estado ele não deve impor nem se opor à religião. É óbvio. Isso é um trabalho que seria correto, né? E a igreja, ela obedecer, né, às autoridades, como diz lá. Ainda vamos ver isso mais adiante, em Romanos. Mas nada de impor e nem se opor à religião. Uma vez eu falei aqui, existe duas coisas. O que você crê, o que você professa, que ela e a religião, a sua religião. A sua religião é como se você vestisse a roupa que você veste a sua fé. Então, a sua fé ela é amorfa, não tem, mas é a sua religião que demonstra qual é o conteúdo da sua fé. Só que a religião é o que toca externo. Então, assim, não tem como não ser político e religioso. A sua religião vai pautar a sua política. É isso aí. Religião e política basicamente é a mesma coisa. A sua religião pauta a sua política. É o que dá forma à sua fé. É a maneira como você toca as outras pessoas e o mundo. Próxima pergunta é: o cristão deve se posicionar nas redes sociais em relação às suas próprias opiniões? As redes sociais hoje virou um campo de batalha, né? Muita gente tem voz hoje. E muita gente, às vezes, que usa as redes sociais para falar, quando você encontra as pessoas assim no presencial, né, no ao vivo e a cores, as pessoas não têm o mesmo ímpeto, vamos dizer assim, que demonstram nas redes sociais, né? Aquele caso nas redes sociais é um leão e fora das redes sociais é um gatinho, né? Então, eu acredito que a gente pode se posicionar nas redes sociais, mas a gente tem que ter cuidados. Como a gente vai se posicionar, como a gente vai se colocar diante ali das redes sociais, né? Caiu nas redes sociais, vira um forfé total. E o pessoal usa isso daí como palco. Qualquer coisinha que você colocar, você também tem que estar disponível a ouvir uma série de coisas que talvez não seja do seu agrado. Então, acho que o cristão pode se posicionar, eu acho que até deve, mas como a gente tem falado aqui, com as escrituras sagradas, com o aparato da palavra de Deus. Tentar, de alguma forma, deixar os pressupostos pessoais de lado. Como o pastor Fábio falou aqui, né, e os irmãos falaram, a gente não pode ter paixões assim em relação à política. Não tem como a gente ser neutros, né, nas redes sociais, mas a gente tem um posicionamento cristão e não simplesmente um posicionamento, vamos dizer assim, pessoal. O objetivo da nossa vida aqui é refletir Cristo Jesus. Então, acho que Cristo tem que ser visto, tanto na nossa vida pessoal, quanto nas nossas redes sociais também. Cristo é Senhor das redes sociais também. Eu acho que precisamos olhar dessa forma também, né? Por mais que seja um campo aberto onde as pessoas falam o que elas querem, a nossa vida está nas mãos do Senhor, então a gente precisa encarar as redes sociais como um campo onde o Senhor reina também, de fato Ele reina ali. Eu só coloco, junto com esse misturado aí, discernimento e sabedoria.
muito discernimento, bastante sabedoria para usar as redes sociais. Eu fico imaginando essa pergunta para o apóstolo Paulo. Aí eu lembrei de Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Está edificando quem? Essa é a pergunta. E ele segue, né, pensando no âmbito da igreja. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então, é alguma coisa que vai agregar, né? Tudo que já foi falado aqui, essa resposta vai edificar alguém? Ou vou ganhar apenas uma queda de braço para meu ego ficar satisfeito? A próxima, qual a diferença entre primogênito e primazia? Deve ser porque eu citei algo que alguém querendo justificar a candidatura do Flávio Bolsonaro usou biblicamente lá, usou fora de contexto da Bíblia a questão de, ele é o primogênito, representa a força. Então, acho que alguém ficou com essa dúvida aí. A diferença entre primogênito... Eu preparei aqui, se vocês... Tá, pode. Eu lembrei aqui, às vezes a gente não pode olhar lá o primogênito simplesmente como o abençoado, né? Porque se a gente olhar para a história bíblica, por exemplo, entre Jacó e Esaú, o Senhor escolheu Jacó, ele não foi o primogênito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas assim, que a gente atribui às vezes peso a algumas coisas e quer transportar para o nosso tempo e acreditar, né, que o primogênito, no caso que aconteceu aí com o filho do Bolsonaro, né, ele vai resolver os problemas. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Exatamente. E os estudiosos da Bíblia, eles falam que existe uma espécie de idolatria do primogênito. E o próprio Gênesis começa a desmontar toda essa questão de idolatria. O pastor Paulo citou mas tem Isaac e Ismael, tem vários, né, na própria Bíblia. Aí eu preparei assim uma resposta mais cuidadosa para isso. A diferença em Colossenses 1, 15 e 18, vai usar o termo primogênito. Então a Bíblia vai usar em dois sentidos o termo primogênito. Sentido cronológico, que é o primeiro filho nascido de uma família, nós já citamos alguns exemplos aí, e o sentido de posição, de honra ou de supremacia. Então, na cultura hebraica, possuía direitos especiais, uma herança maior, então ele tinha a porção dobrada da herança. Isso, a gente consegue, em algum momento, explicar isso na parábola que a gente chama do filho pródigo, né? Mas não é muito correta essa afirmação. Liderança familiar e autoridade. Então, o primogênito passou a significar alguém que ocupa uma posição mais elevada, mesmo que não tenha sido o primeiro a nascer. Então, depois a própria Bíblia fala sobre isso. Exemplos, né? Salmo 89, 27, diz assim: também farei meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra. Davi não foi o primeiro filho de seu pai, mas ele recebeu uma posição de honra e supremacia. Mas uma coisa que o pastor Fábio sempre fala ali, que eu guardei, né? A Bíblia tem muitas sombras que apontam para algo real e verdadeiro. Então, tudo que tem ali no Antigo Testamento, principalmente, está apontando para quem? Para Jesus. Então, o sentido é esse, né? Então os políticos usam de retóricas, né? Recursos linguísticos para tentar convencer as pessoas. Israel também é chamado de primogênito. Então, é uma posição de autoridade, resumindo. Primazia. Primazia é o primeiro lugar, supremacia, preeminência, autoridade acima de todos. O mesmo capítulo 1 de Colossenses vai dizer que 1,18, em todas as coisas para ter a primazia. Então, Paulo está dizendo que Cristo ocupa o lugar supremo em toda a criação e na redenção. Então, a relação entre esses dois termos, Paulo usa tanto essas duas expressões em Colossenses 1,15 e em Colossenses 1,16, que vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então, essas palavras são principalmente aplicadas para
para Jesus, né? Tem o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Então, essa é a principal diferença aí que tem. Alguém quer completar? Usando Colossenses ainda, 1:18 diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Bom, tem vírgula, mas no sentido de que Jesus é o primeiro ressurreto de toda uma nova geração, né? Ele é o primeiro entre muitos irmãos a nascer de novo, a sair a ressuscitar da morte, né? Então, por isso que Jesus é o primogênito. Não é que Jesus é o primogênito dos filhos de Deus no sentido lá ele não é nascido, né? Não é criado. Então, ele é o primogênito de uma nova criação, no sentido de que nós todos vamos ter o corpo glorificado, ressurretos da morte, né? Só que ele continua, né? Para, entre todas as coisas, ter a primazia. É o que o Jorge falou. Primogênito é o primeiro de algo. É o primeiro a nascer ou sair ou de algo. Primazia é autoridade sobre tudo. Ele tem a primazia sobre todas as coisas, ele fala, né? Então, assim, ele é o primogênito de entre os mortos para ter primazia sobre todas as coisas. Então, as palavras se complementam, né? Ele é o primeiro de uma nova geração, no sentido de que ressurgiu da morte, mas ele tem toda a primazia. Tanto depois em Colossenses fala que, né, até as potestades e principados e potestades dependem dele, né? Ele detém poder sobre isso. É isso aí. Eu só juntaria isso também, que eu acho que acrescenta, é que, já que foi citado, né, a questão política, quando você olha isso para a Bíblia, havia ali um cuidado que se chegasse de fato a Jesus. Jesus é aquele primogênito que teve, né, a primazia sobre todas as coisas. Então, não é para um homem, não é para nós usarmos isso indevidamente. A próxima pergunta talvez já foi respondida aqui, eu acredito que sim. Existe política na igreja? Já foi respondida. Sim. Respondemos. Dia 13 vamos ter política. Aliás, todos os dias temos, né? Mas dia 13 vai ficar mais evidente. Oficialmente, né? Quando não quero me envolver com a comunidade, deixo de exercer a política? Eu acho que sim. Quando você se abstrai de se envolver com a sua igreja, com a sua comunidade, olhando para o âmbito da igreja, você está abrindo mão disso. Então, de certa maneira, quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente talvez perde o direito de opinar, né? De ter algum tipo de posicionamento, de cobrança e assim por diante. Então, acho que quando você abre mão de estar com a sua comunidade de fé, você está abrindo mão também de fazer política junto ali com seus irmãos, né? Jesus diz que ele se envolveu com todas as esferas da comunidade. E ele vai dizer no capítulo 17, inclusive, né, que eles estão neste mundo, não são deste mundo, mas estão no meio deste mundo. Então é impossível, né, essa separação. E também fiquei ouvindo várias coisas e o Luiz Felipe Pondé fala que até o ser neutro é posição política. Até isso você está na posição política. Olha que interessante, né? Eu busquei uma referência agora aqui. A palavra política, da onde que ela vem? Na Grécia Antiga vem de assuntos da polis, assuntos da cidade, do meio que você vive. Então, pensando lá em Gênesis, que fala para o homem cultivar e guardar o seu jardim, ele tem que se envolver com os assuntos da cidade, os assuntos ao seu redor. Se ele não se envolver, ele está sendo negligente com o mandato de Deus. Está deixando na mão dos ímpios. Em outras palavras, é essa. Uma coisa que tudo está debaixo do senhorio de Cristo. Então, é para se repensar. Talvez esse não se envolver, não se envolver, tem a ver com o que a gente já falou, com sabedoria, né? Não para ser um briguento, um baderneiro, um revolucionário aí, mas a resposta tem que se envolver, deixa de exercer a política. Só lembrando um negócio importante, esse dia eu conversava com um senhor cristão, até eu descobri de onde ele era. E a primeira coisa que ele falou, olha, conhece fulano de tal em Montemor? Eu falei, sim, conheço. E até perguntei, como está? Ele está na nossa igreja, né? Está bem, já batizou e tudo, não vota. Fiquei pensando sobre aquilo. Aí a nossa conversa se estendeu, né? Então, ele se tornou cristão, agora ele não vota mais, separou as coisas, crente não vota. Deus que é de Deus, a César que é de César, talvez mal interpretado. Mas tem esse pensamento.
tudo isso daí foi da aula 1. Agora tem da aula 2, depois vai diminuindo. Teve aula que não teve. Teve aula que não teve. Em relação à vida animal, o animal é importante para Deus? Não sei por que surgiu essa daqui, mas como a gente se propôs a responder as perguntas. E tem uma segunda, teve gente que usou um recurso de 2 perguntas, né? E quando o animal morre, para onde vai? O fato do animal ser criado, tudo na criação de Deus tem a sua importância, tem a sua função. Então, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, era um caos ali, as palavras era desordenado. E para colocar ordem no cosmos, Deus criou todas as coisas, colocou cada um com a sua função. Então, no versículo Gênesis 1:24 diz assim: E disse Deus, a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Então, respondendo rápido, o animal é importante. Aí para onde que vai? Isso a Bíblia não deixa claro, essa pergunta aí. Então, biblicamente, fica difícil. A gente pode pegar algumas referências aqui e tentar responder, trazer alguma coisa, mas os animais são importantes, que Deus preservou quando trouxe o juízo ao mundo. Deus demonstra compaixão por eles. Provérbios 12:10 afirma que o justo atenta para a vida de seus animais. Então, os animais são importantes. Agora, para ser honesto, a Bíblia não dá uma resposta exata e definitiva sobre isso, né? Eclesiastes 3:19-21, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre outro. Aí, depois tem outra pergunta, né? Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo? É uma pergunta. Então fica assim meio que misterioso, né? Então o texto não responde essas coisas. Então, não sabemos o destino dos animais. Nenhum teólogo aí, por mais que seja estudioso, se aventurou a responder isso com base na Bíblia, e Deus não revelou isso claramente para nós. Outra pergunta que surgiu, a relação entre liberdade e livre-arbítrio. Essa dá para brincar. Depende do que você entende por livre-arbítrio. Que é a próxima pergunta. Né? Depende do que você entende por livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade. Uma vez nós conversamos aqui que, assim, o reino de Deus, né, naquilo que concerne você, é um cercado. Imagina, eu sei que a relação, já falou de animal, né? Imagina um curral, né? Você faz um curral, coloca o seu gado dentro, suas ovelhas, o boi, e você delimita o espaço, certo? Ele tem liberdade para ir onde ele quiser, desde que esteja dentro do cercado. E o ser humano é mais ou menos isso. Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos, desde que estejamos dentro do nosso cercado, né? E, por exemplo, onde o pessoal mais se pega é para a questão da salvação. E não sei por que cargas d'água só caem nesse negócio, né? Mas, vamos lá. Que é questão do livre-arbítrio? Você estava morto em seus delitos e pecados. Você não consegue escolher Deus, né? Está morto. Tanto é que o Espírito Santo ele regenera o coração, que era de pedra em carne, antes de você conseguir fazer a escolha, e ele promove no seu coração fé. Aí você crê, né? Aí você confessa. Mas isso aí é uma coisa. Agora, assim, com quem eu vou me casar? Onde eu vou morar? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Profissão? Se eu vou ser um mau funcionário, um péssimo funcionário, um bom funcionário? Né? Se eu vou ser um bom crente, tem péssimos crentes. E não vai deixar de ser salvo por isso. Ele é um péssimo, né? Trambiqueiro, né? Corrupto. Né? E você vai encontrar com ele no céu, gente. Entendeu? É que a vida cristã, o Espírito Santo está atuando na vida dele, constrangendo ele, dando peso na consciência, mas chega um momento que a mente dele está cauterizada. Ele é tão pecador, ele é tão, né, que a mente dele cauteriza, e o Espírito Santo, né, ele entristece o Espírito de tal maneira que o Espírito não fala mais com ele, né? Então, assim, é estranho isso, né? É estranho pensar sobre isso.
Mas qual que é a relação? Depende do que você entende por livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio e liberdade basicamente é a mesma coisa, mas depende do que você entende. Se é a termos de salvação, né? Não sei porque as pessoas têm, assim, às vezes a pessoa talvez tem uma coisa de escolher que não ser salvo, ele tem o direito de escolher não ser, não sei, né? Assim, mas você tem liberdade total dentro daquilo que Deus te deu nessa vida. Né? Você não casou com a mulher que Deus lá na eternidade escolheu para você, não é nesse sentido. Né? No sentido de que você está escolhido para outras coisas, mas assim, o que você vai viver aqui, você tem direito. Aí você pode fazer boas ou más escolhas. Você pode fazer escolhas que lá na frente você vai ter problemas. Né? Pode ser que você tome decisões tardes, né? Antes, eu brinquei, né, com alguma coisa, outro assunto aí entre nós, antes tarde do que tarde demais, né? Porque, de repente, você vai colher os frutos de decisões lá no seu casamento, no seu trabalho, onde você mora, isso aqui e tal, tal. E você vai culpar Deus. Eu sou assim, filho. Né? Eu te dei condições de você ter sabedoria e conhecimento e fazer melhores escolhas, se ligar com pessoas que te ajudariam isso, estar mais voltado para a comunidade e ganhar sabedoria com isso. Mas não, você optou por viver meio líbero, né? Meio aventureiro, lobo solitário na vida cristã, aí você toma na cabeça o tempo todo, né? Então, assim, nesse sentido, acho que é a mesma coisa. Às vezes a gente se pega nessa questão do livre-arbítrio. Vocês já ouviram, já pediram alguma oração para vocês? Pastor, ore para que meu filho exerça o livre-arbítrio dele. Já pediram essas orações para vocês aí? Vocês já oraram assim? Então, para mim, assim, é algo... Eu não sei porque a gente se pega nisso, né? Talvez seja uma contaminação do pensamento liberal, individualista, né? Cada um tem o seu direito de escolha. Eu já oro o contrário. Eu falo, Deus, me tire. Se tem o livre-arbítrio, me tire, porque eu vou querer fazer coisa errada. Eu gosto da resposta do Arcee Sproul. Ele coloca assim, né? Palavras que o pastor Fábio falou de certa maneira, né? Existe o livre-arbítrio, mas não no sentido de autonomia absoluta. Ele fala isso e ele também coloca alguma coisa interessante. Deixa eu ver. O problema não é se o homem tem, não é se o homem tem vontade. O problema é se a vontade é livre da sua própria natureza. De alguma maneira também ele falou isso daí. Então, fica... A segunda pergunta era se existe o livre-arbítrio. Então, a gente já meio que respondeu também. Algumas perguntas foi difícil assim entender o que estava sendo perguntado, né? Talvez alguma palavra eu não entendi ali. Mas a próxima é dessa maneira que está lá. Idolatrar homens que criaram ou tiveram ideias boas para o benefício da humanidade. Explicar o contexto bíblico. Eu acredito que isso parece estar meio confuso, se é que eu entendi dessa maneira e transcrevi correto. Toda idolatria, toda ideologia política, ela pega um aspecto da boa criação de Deus e reduz aquilo ao seu ídolo. Então, em algum momento, todas as ideologias têm alguma coisa boa. Se aproveita alguma coisa, por mais que venha da cabeça de homens que a gente questione e se é cristão ou não. Então, em algum momento, eles vão pegar alguma coisa boa da criação, a liberdade do homem, que o homem tem que ter certa liberdade, que todos os seres humanos têm que ter uma condição igual. Em algum momento, eles vão pegar alguma coisa da boa criação de Deus e distorcer e elevar a um ídolo. E vai contar uma narrativa redentora, uma narrativa de salvação em cima daquilo. Basicamente é isso. Jorge, você estava falando aí, eu lembrei quando eu estava falando aqui sobre tecnologia, a gente tem um costume de atribuir, né, quando as coisas são feitas, principalmente voltando para a tecnologia, que o homem cria, né, as coisas. De certa maneira, não está errado, né? O homem cria a tecnologia e isso nos ajuda muito. Mas o homem não cria do nada, igual Deus, né? Ele olha para a criação e o Senhor, de alguma forma, ele concede sabedoria. Eu acho que Isaías fala isso, o Senhor ensina o agricultor como tratar a terra, como é a plantação, o tempo da colheita, todo esse conhecimento é o Senhor que dá ao homem, né? Eu acredito que nesse sentido também, a questão da idolatria é um erro porque a gente está reduzindo muito as coisas.
Na verdade, quando as pessoas fazem coisas boas, a gente tem que olhar isso e agradecer a Deus. De alguma forma, isso tem que nos levar a adorar o Senhor. Porque o Senhor está direcionando a pessoa, seja ela ímpia ou cristã, está dando sabedoria a ela para ela fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, por exemplo, na sua escola você teve professores que te ensinou matemática, português, história, enfim. E nem todos eles eram cristãos. Mas foram pessoas que transmitiram a verdade para você. Falaram da verdade para você, né? E você aprendeu com aquilo. Então, eu acredito que nesse sentido também, as pessoas vão fazer coisas boas. Elas vão olhar para a criação e o Senhor, de alguma forma, vai dar sabedoria para elas trabalharem bem alguma questão para trazer boas leis, bons programas, coisas que vão beneficiar, de certa maneira, o povo. Mas isso não deve nos levar a adorar a pessoa, a colocar ela como se ela fosse, se nela tivesse a redenção da nossa vida, né? Idolatrar a pessoa. Pelo contrário, isso deve nos levar ainda mais a glorificar o Senhor, porque é Deus que está agindo, né? no caminhar assim da nossa vida. E eu penso ainda que a gente precisa fazer realmente essa separação do que é idolatria e reconhecimento e gratidão. A história está cheia de pessoas que fizeram coisas boas, né? Isaac Newton, Graham Bell, esses homens criaram grandes coisas. O próprio Lutero, na Reforma. A questão é o que eu faço com essas pessoas no meu coração. Ele está no meu coração, está tomando o lugar do meu coração, ou eu sou grato a eles pelo que eles fizeram? Há uma diferença aí que a gente precisa considerar. Próxima pergunta é se o conservadorismo tem base bíblica. Ela tem elemento da criação de Deus. Agora, não sei se a intenção da pergunta era: posso afirmar a minha posição política tendo base nas Escrituras? Aí é outra coisa. Então, ela vai ter os seus erros também. Então, muito cuidado, né? A gente respondeu várias vezes, cuidado para aquela questão crucial do conservadorismo, de manter as tradições, ela não se colocar como um ídolo. Tradições são boas, mas não significa que todas elas, né, vão ser mantidas. Então, tem aspectos da boa criação de Deus. Agora, para afirmar, ela vai ter os seus erros, né? Não vai ser isenta de nenhum erro perante a própria Bíblia, porque é um sistema político, né? Não vai servir para salvar ninguém. Eu penso assim que, quando se pensa em conservadorismo em termos de família, botei aqui alguma coisa, ordem social, moralidade, a história, a Bíblia está cheia dessas coisas, ela é rica nisso. É um conservadorismo, é um bom sentido, né? A boa explicação para um tipo de conservadorismo. Talvez ficasse até melhor pensar nessas palavras, essas expressões aqui como valores, né, bíblicos a conservar. Né? E outras coisas que coloca aí como conservadorismo pode estar errado. Mas olhando para esse prisma aí, a Bíblia está recheada dessas coisas. A próxima pergunta já vem da aula 3. Só estava assim, ó, essa daí deu para entender, estava desse jeito, só transcrevi. O conservadorismo e a classe desfavorecida. Só estava assim. Eu acho que, talvez, você falando dessa forma, eu estou entendendo que há uma questão aqui de rico e pobre, né? A questão, talvez, aí, tentando colocar o capitalismo como algo ruim, enfim, não favorece muito as pessoas, alguma coisa do tipo, né? Infelizmente, a gente vive sob os efeitos da queda, né? E as classes políticas, elas assumem para si alguns termos e faz daquilo um slogan para suas vidas. Isso é um problema. Quando a gente fala de conservadorismo, e nós aqui no nosso contexto cristão, a gente tem que sempre olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus vai nos ensinar? E a palavra de Deus nos dá direção para que a gente consiga responder à sociedade. Eu lembro de Daniel, por exemplo. Ele foi retirado da cidade dele, do povo dele, do convívio dele. E ele foi colocado numa cidade totalmente diferente. A Babilônia não professava Deus, não falava de Deus, eu acredito. Ele passou 3 anos estudando a cultura babilônica, tudo aquilo, toda aquela carga. E nem por isso
ele abandonou os valores cristãos, vamos dizer assim, né? Ele continuou servindo ao Senhor numa cultura totalmente aversa a ele. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, conservadorismo e o menos favorecido, acho que a gente está perdendo de vista muita coisa. Eu acredito que a gente pode olhar de uma forma mais ampla. O que o Senhor espera de mim enquanto cidadão nesse mundo e como eu tenho que me portar. Por exemplo, o Senhor nos ensina que devemos ajudar quem está com necessidade. Em Efésios, o Paulo vai escrever, né? Ó, se você não trabalhava, agora você trabalhe, para você ter também para ajudar quem está com necessidade. Então, a palavra de Deus nos ensina essas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso daí, porque a gente pode demonizar algo que, na verdade, a gente não encontra aparato bíblico, né? Puxa, o conservadorismo é o mal do mundo, né? Porque priva as pessoas de ter as coisas. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. O Senhor nos ensina como a gente pode agir com as riquezas que Ele nos dá. Eu acho que se a gente olhar para essa questão, né, olhar para as Escrituras, entender a vida como talvez ter um olhar justo, um olhar de justiça, eu acho que a gente consegue enxergar as coisas de uma melhor forma, né? Por exemplo, a gente não tinha nada, nós não éramos salvos, vamos dizer assim, né? Não tínhamos a graça e o Senhor nos alcançou, mesmo sendo a gente ainda pecador, o Senhor nos alcançou. Então a gente recebeu gratuitamente. Da mesma forma que o Senhor age conosco, a gente tem que agir com o próximo, agir gratuitamente com ele. Então, acho que a gente tem que olhar para essa questão aí com um pouco mais de cuidado e não demonizar as coisas. Os slogans que os grupos políticos usam hoje eu acho que tem muito uma questão populista para ganhar o voto do que outra coisa, né? Eu gostei disso aí porque é o seguinte, Jesus ele promoveu as mudanças na nova aliança sem perder a perspectiva do que Deus vem falando ao longo do Antigo Testamento. Então, é importante olhar isso. Você fazer o que precisa ser feito sem precisar, sem modificar. Então, se no Antigo Testamento Deus falou, olha, ajudem os pobres, não tenha pobre no meio do povo, você vai ver Jesus fazendo isso, Ele fazendo e Ele ensinando essas coisas. Isso é uma forma de você conservar valores dentro de uma perspectiva de Deus, né? Aquilo que Deus está ordenando, e a gente olha para a palavra faz sentido, né? Isso deve ser preservado, conservado. Acho que mais ou menos dentro desse caminho. Isso é conservar as coisas, né? Dentro de uma perspectiva dada por Deus, à luz das Escrituras. Está acabando o tempo, né? Mas assim, tem que entender qual a definição do progressismo e do conservadorismo, porque esse é o antagonismo, tá? Conservadorismo. A premissa básica do conservadorismo é assim, que as instituições estabelecidas, elas não podem ser modificadas enquanto não ser testados os motivos pelos quais você quer mudar isso, né? Então, você é conservador, você conserva as tradições que já foram estabelecidas, tradições, instituições, por exemplo, instituição, família é uma instituição, casamento é uma instituição, né? A definição, né, de gênero, tem duas, né? Macho e fêmea, é uma instituição divina estabelecida. Isso, né? Então, assim, você é conservador. O que é progressismo? O progressismo diz que aquilo que está estabelecido, as instituições estabelecidas, as tradições, elas podem ser melhoradas e vão ser. Então, é um progressivo, uma progressão. Então, há um esforço para tirar as coisas antigas, que as coisas novas são melhores. O conservadorismo diz que as coisas antigas são melhores que as novas. Então, assim, é esse. Mas daí, se você olhar, por exemplo, Jesus, né? Então ele é conservador e progressista. Por quê? Ele é conservador, ele pega os 10 mandamentos, ele volta para a raiz lá atrás. Ele volta antes de Moisés, né? Que fala assim, não diz Moisés que, né, que você pode divorciar, não sei o que, tal, né? Não, Aí ele fala assim, por exemplo, né? Moisés fala negócio de adultério. Jesus fala, se você olhar para uma outra mulher com
com intenção no coração, você adulterou. Assim, ele voltou lá atrás. Então ele é mais conservador ainda. Só que ele também, na época de Jesus, mulher não tinha voz, né? Era quase que um subpotássio, né? Daquela brincadeira, né? Mas Jesus não. Tanto é que Lucas ele dá voz, né, aos pobres, né, às mulheres, crianças. Então ele é progressista nesse sentido. Nos nossos dias, né? A família, o casamento, né? Nós somos conservadores, nós somos bíblicos, então acabamos sendo conservadores. Mas a escravatura é interessante. Manter a escravatura, vamos manter nos padrões modernos, não os antigos. Os antigos a escravatura não era assim, mas moderno. Não. Então o progressismo no sentido de acabar com a escravatura, ela é boa, entendeu? É um negócio bom. Então olha só que não dá para simplesmente resumir apenas em progressismo e conservadorismo, e falar assim, esse é bíblico e esse não é bíblico. É por isso que eu falo para você, né? Religião é a roupagem da sua fé, e é com a religião que você toca o mundo e a sua política, certo? Então você tem que avaliar tudo à luz da palavra, né? Então não adianta falar assim, aquele político é conservador, ele não presta, porque ele é de direita, direita não presta. Ah, aquele é de esquerda, não, porque de esquerda, né, ele também não presta. Não é assim, não é desse jeito que funciona. Até porque espectro político, esquerda, direita, é igual ao mundo. Se você andar muito para o Ocidente, onde você vai chegar se você der a volta no mundo? No Oriente, né? Se você andar muito para a direita, você vai chegar na esquerda. Se você andar muito para a esquerda, você vai chegar na direita. Tanto que fala, o nazismo era de direita. Não, o nazismo era de esquerda, gente. O comunismo... Então, assim, é um negócio meio complexo. Então, você tem que pensar biblicamente. A teologia pública é esse negócio. Então, você tem que pensar biblicamente, né? Por quê? Porque você... não, eu sou conservador porque isso é bíblico. Não é. Não é bíblico, né? É apenas uma definição aí. Sou de esquerda porque isso... Não, também não é, não. Entendeu? Porque, assim, tanto os socialistas quanto, né, eles usam, inclusive, a pessoa de Jesus para dizer, não, Jesus era socialista. Não, Jesus não era socialista, né? Não tinha essa definição política na época, né? Jesus, ele é o que era, entendeu? Próxima pergunta foi, quais os 5 pilares do conservadorismo? Então, eu listei aqui, crença numa ordem moral transcendente, ou seja, em algum ser superior, defesa da tradição e continuidade, princípio da prudência, respeito à propriedade privada e às instituições mediadoras, reconhecimento da imperfeição humana. Resumindo, então, acredito que existe um Deus, acredita na tradição, na prudência, na liberdade com ordem e na natureza humana falível. Próxima pergunta é, à luz dos ensinamentos bíblicos, como deve ser vista a atitude de usar o nome de Deus com a finalidade de obter votos em períodos políticos? É a quebra do mandamento ali, de usar o nome de Deus. Então, para iludir, para angariar mais votos, né? Eu sou o seu candidato do crente. O cristão que age assim, dizendo que é o candidato dos cristãos, ele está errado, porque ele deve governar no máximo o maior número de pessoas, né? Ele deve fazer o bem a todos, né? Tem alguém que queira E só completar? lembrando, como a gente está falando de política, não é porque também ele falou que ele é o candidato de Deus que ele não deve ser olhado. A plataforma, aquilo que ele está botando como pauta, tem que ser observado à luz das Escrituras. Mas não é por sua identificação, eu sou o candidato de Deus, porque ele vai se definir como, de repente, se colocando só como candidato de crentes. Isso aí é muito perigoso. A próxima pergunta eu achei talvez a mais interessante, para mim, minha opinião, tá? Baseado em Romanos 13:1, quando um presidente da República não é cristão, como explicar? Eu vou abrir aqui. De forma... Romanos 13:1 está se referindo. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A gente tem que começar a pensar o seguinte: quem escreveu estava sob que governo? Terreno. Império Romano. Então, o que Paulo está dizendo aqui, talvez é o que muitos acreditam, né?
a Bíblia está falhando nessa questão, porque se toda autoridade vem de Deus, por que tem um presidente que não é cristão? Por que tem um presidente que acredita em outras coisas e na interpretação da pessoa, por que está fazendo coisas erradas? Mas isso responde várias vezes na aula, eu toquei nesse assunto, que toda a criação vem de Deus. Inclusive, ele vai falar aqui que o Estado, né, é criado por Deus e ele tem a espada. Então, ele tem autoridade, ele tem o poder de usar de forma legítima, quando ele usa de forma legítima. Então, o Paulo estava debaixo do Império Romano, do qual a tradição diz que ele foi morto por conta de ser cristão. E a gente não vê melhoria depois daquilo, a menos no ano 300. Então, onde que o Lucas está pregando em Apocalipse, estava tendo uma perseguição severa. Então, toda a criação vem de Deus. A questão é, os cristãos estão cumprindo o seu mandato? Então, é aquilo lá, o crente deve se envolver com a política é um demônio, é coisa de Satanás, é coisa que a pessoa vai se corromper. Então, se explica dessa maneira, que Deus criou todas as coisas. E tudo, por mais que tenha um presidente que tenha alguns privilégios, né, alguns poderes, ele tem que governar para todo mundo. E todas as coisas, se as coisas foram criadas por Deus, ele tem que seguir o que Deus estabeleceu. Se ele não seguir, ele vai prestar contas com Deus. E é assim que funciona, né? Eu acho que a pergunta fica mais naquela questão que eu coloquei. Por que existe presidentes que não são cristãos? Não deveria, mas Deus criou todas as coisas e Ele é soberano, só existe Ele, não existe outro. Então ele deveria seguir o que Deus está determinando. Paulo falou um pouquinho também sobre Daniel. Deus criou todas as coisas, o povo de Israel, só que permitiu que aquele povo fosse levado ao cativeiro. E Daniel vivia um cristão, um servo de Yahvé verdadeiro, não tinha nem esse termo, né, cristão, debaixo de um governo tirano, corrupto. E tanto Nabucodonosor como o Ciro da Pérsia foram usados por Deus para fazer o bem. Então, existe alguém que é acima desses governantes aí, do Trump, do Putin, do Xi Jinping. Só lembrando que a gente também não pode esquecer que nós temos responsabilidade, né? Como o pastor Fábio falou aí da questão do livre-arbítrio e liberdade, né? Que quando a gente se abstém, por exemplo, da política, o povo faz o que está no seu coração, é igual os juízes, o povo vai fazendo o que está no seu coração. De certa maneira, a pessoa está investida de autoridade, Deus sabe de todas as coisas, ela não está ali de graça, né? Deus sabe de todas as coisas e nas nossas histórias quebradas, cheias de remendos e coisas do tipo, Deus está conduzindo a história para a sua glória, né? Deus está conduzindo a história para a sua glória. Eu acho que talvez essa pergunta a gente tem que olhar mais para nós do que para quem está sendo eleito. Porque por que vamos dizer assim, um governo corrupto, alguém que não teme a Deus está governando? Aí a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade. Como eu estou, sei lá, votando, como eu estou respondendo aquilo que está acontecendo diante da sociedade, qual é o meu envolvimento, qual é a minha participação em tudo isso, se eu estou aplicando sabedoria bíblica no que está acontecendo nos nossos dias. Então, tudo isso remete à nossa responsabilidade como crente, né? Olhando para o nosso contexto cristão. E não somente, por que Deus permitiu que um governo, alguém corrupto fosse eleito? Não, eu tenho que olhar para mim. Puxa, o que eu fiz? Qual foi o meu envolvimento? Eu votei certo? Eu analisei o político pela ótica cristã ou simplesmente porque ele colocou coisas populistas, né? Que prometeu facilidades para o povo e no final de tudo não aconteceu. Então, acho que remete muito mais a uma responsabilidade nossa, que aí entra a questão da liberdade e livre-arbítrio, do que propriamente jogar para Deus essa responsabilidade, vamos dizer assim, né?
Eu só colocaria que, tanto no governo bom ou dito ruim, né, Deus está agindo em tudo isso. O Douglas Moo, comentarista de Romanos, ele diz assim, ó, Deus é o soberano último, então o governo terreno está debaixo, né, limitado por Deus. Governos existem porque Deus permite sua existência. A autoridade civil possui uma função providencial e o Estado participa, ainda que imperfeitamente, da manutenção da ordem comum. Então, tudo está ligado também com a providência de Deus. Eu acredito que a última pergunta, tem 3 aqui, mas algumas acredito já foi respondida, né? Na prática, onde podemos ver a teologia pública? Essa daqui eu pensei em você responder. Acho que dá para pegar um gancho, inclusive, na pergunta anterior, né? Qual que é a diferença entre providência e provisão? Às vezes nós confundimos um com o outro, né? Nós entendemos que Deus vai providenciar, mas no sentido de provisão, segurança, bem-estar, saúde, fartura, né? Então ele vai nos dar um presidente, um governante que tem que ser debaixo da sua crença. Eu acho muito interessante, né, que em Isaías 45, quando Deus fala com Ciro, você lê aqui, tem gente que usa, né, os versículos de Ciro para profetizar sobre a vida de alguém, né? Ciro não era crente, gente. Não quer dizer que Ciro fosse crente, e Deus o chama de meu eleito, meu ungido. Deus o chama de meu eleito, meu ungido. Fala que vai aplanar os caminhos tortuosos, vai endireitar, vai romper as portas, né? vai dar as riquezas escondidas. Né? Olha que palavra, só palavra bonita para Ciro. Mas ele não era crente, gente. Por quê? Porque na providência de Deus, que providência significa o quê? É um ato ou atos, né, que Deus faz para que a sua vontade e o seu plano sejam estabelecidos. Doa a quem doer. É nesse sentido. Então, Deus levou o povo dele cativo, né? Levou cativo, estava lá. Em algum momento que Deus fez cumprir o prazo de 70 anos do povo cativo, na providência de Deus, estabeleceu Ciro como seu eleito, porque foi Ciro quem assinou o decreto do povo voltar. Né? Então, o povo voltou. Então, na providência de Deus. Agora, não quer dizer que seja provisão no sentido do que a gente entende, do bem-estar, não sei o que, tal. Isso é provisão. Se você ora de manhã pela provisão de Deus, você agradece ao Senhor pela provisão. Tem um pão, tem um leite, tem um café, tem um ovo, não é isso? Né? Isso é provisão. Né? Você tem uma casa, um teto, um emprego, isso é segurança, é provisão. Né? Mas, de repente, na escassez dessas coisas na sua vida, Deus está fazendo a sua providência. Né, que o seu plano está sendo estabelecido nisso aqui. Né? Aí, políticas públicas, repete a pergunta. Desculpa. Onde se aplica? Muito bem. Né? Assim, não tem como você não transparecer o que crê. Não tem como. Quando eu deixo de fazer política, você não deixa de fazer política. Se você não vai no seu condomínio votar, você assumiu uma postura política. Se você não vai na urna votar, você assumiu uma postura política. Está errado não ir ou ir na urna? Não, nenhum nem outro. Né? Não é disso. Você está assumindo uma postura política. Você está sendo político. Né? Não estou dizendo que a política seja boa que você está fazendo. Ou má. Né? Mas está assumindo uma postura política. Mas é o seguinte, não tem como deixar de transparecer o que você crê. Não existe narrativa isenta. Todo mundo conta uma história, a sua história de vida. Todo mundo conta, não é que você está falando, mas o seu jeito de viver, a roupa que você veste, os horários que você pratica, né, o emprego que você escolhe, como você... Né, tá igual a amiguinha da minha filha, né, é de uma igreja, né, do 7º dia lá, né? Ela, sábado, a minha filha foi cantar num coral lá que tinha que esconder o adorno, porque não tinha adorno. Mas essa menina colava na prova. Né? Então, assim, a fé dela é o que ela está demonstrando. Eu falei, filha, o colar em si, né, não significa nada. Agora, a prática de vida na moral significa alguma coisa. Você está demonstrando o que de fato você crê. Então, quando você demonstra o que você crê na política pública, beleza, que nós fazemos entre nós aqui. Vamos, né, fazer um exercício entre nós. Nós fazemos a cesta do amor, né, essa cesta, se a gente pensar em termos de comunidade, ela primeiro deveria servir à comunidade, dos que creem. Porque entre nós, com certeza, há gente que está com escassez. Né?
Ah, é que ela nunca viu um justo mendigar o pão. Gente, o que é mendigar o pão? Né? Ah, eu só tenho um café preto e um pãozinho francês de ontem na minha mesa. Não está faltando. Não está faltando. É ruim isso. Tá? Eu queria ter um cream cheese, eu queria ter um presunto queijo, né? Mas não está faltando. Né? Então, a igreja ela exerce misericórdia e ação política pública dentro dela mesma. Aliás, serve para os de fora olharem. Quando Paulo ele fez campanha em toda a região para os crentes lá de Jerusalém. Né? A Jerusalém tinha sido perseguida, estava um negócio pau quebrando lá em Jerusalém, o pessoal, e eles fizeram campanha, trouxeram recursos. Isso é política pública. E quem estava de fora olhando, a igreja suprindo a si mesma, né? E, acolhendo os necessitados entre eles. Atos é espetacular porque é política pública. Né? Porque eles viam de fora, né, as viúvas do pessoal helenista, né? Estavam lá e os judeus descartando elas. Não tinha, tanto que instituíram o diaconato. Porque o diaconato se tornou aquela instituição, aquele corpo que visava olhar, né, se a casa tinha cheiro de comida. É sério, gente. Você entrar numa casa não tem cheiro de comida, porque não tem comida na despensa. Não tem, você vê a panela tudo vazia, as panelas, né, tudo limpinho, não tem o que pôr lá. Então, assim, o diaconato faz isso. Né? Então, você exerce. Aí os mais abastados, né, divide com aquele que tem. E, às vezes, o currículo leva, indica na empresa, procura emprego, renda, dá um jeito. Né? Às vezes, você não tira... Necessariamente você não vai sustentar uma outra família, né? Mas às vezes você vai, isso é política pública. Aí a sua política pública ela, de alguma maneira, ela transparece para os de fora. Os de fora vão olhar assim, rapaz, naquela igreja lá todo mundo está suprido, né? Olha só, eles fazem o que o governo não faz, porque os cristãos fazem o que o governo não faz, né? Os fora, eles fazem, mas fazem a preço de algo. Né? O cristão faz por questão de fé. Eu achei espetacular esse dia, vi um testemunho de um ex-diretor da CIA sendo entrevistado, e ela perguntando assim sobre o tipo de gente que é manipulável. Ele falou assim, sabe qual que é o único povo que não é manipulável e controlável? O cristão. Se ele é convicto, ele não muda de posição, ele não muda a bel prazer, né? Então, isso também se reflete na sua política pública. É igual aquela história que eu contei da Nancy Pierce, né? Que ela tem um relato de uma enfermeira que trabalhava numa clínica de reprodução humana, que, na verdade, é uma clínica de aborto. Em algum momento, ela começou assim, a partir de quando a vida acontece? E ela participava, ela era aquela que confortava as mulheres, convencia elas, né, que ia abortar, aquela coisa. E ela falou assim, gente, é inconcebível, em qualquer momento após a concepção, que se retire uma vida. Então, assim, é fé, é questão de questões de fé. É conservadorismo isso, de algum jeito, né? Porque daí, aí, não é aceitável. Não é aceitável. Eu não vou trabalhar numa clínica que faz aborto por bel prazer. Não é isso? Então, isso é política pública. Eu tenho um hospital de crianças com câncer, ou que seja, qualquer outra coisa. Falo assim, gente, qual que é? Mas é mantido por uma instituição pagã, uma instituição ímpia, não sei o quê. Entendeu? Né? E assim, não é que você vai dar o seu nome, assinar, a pessoa da LBV liga, não é, tem níveis, né? Tem comprometimento. A sua política pública tem que começar aqui dentro. Começa aqui dentro. Uns com os outros. A partir do momento que você se acostumou a exercer ela aqui dentro, aquilo que você crê, né, você vai começar a exercer com os de fora. E você vai começar a olhar com atenção para os seus políticos, para quem você vota, deixa de votar. E você vai começar a olhar com atenção como você participa das suas associações de bairro, associação de condomínio, né, aquela coisa toda. Porque, às vezes, o seu condomínio quer construir, sei lá, uma quadra de beach tênis, que só atende uma elite, talvez. Mas, de repente, você percebeu que no seu condomínio, por exemplo, não tem uma lixeira pública para todo o lixo. Você percebeu que no seu condomínio não tem um saneamento, não tem uma segurança, as crianças não têm onde brincar, não tem um playground, entendeu? Aí você vai escolher. Você vai, opa, peraí, tem algo que nós precisamos olhar primeiro aqui, gente. Né? Tem algo que tem que olhar primeiro aqui. Quando chove muito, a enchente aqui, nós temos que olhar para isso. Antes de olhar, de repente, né, para uma coisa que é só lazer. Nós temos que olhar o saneamento básico. Não tem esgoto lá.
entendeu? Então eu vou olhar para aquelas casas, a água, eu quero água lá antes de ter, de repente, uma quadra society aqui, entendeu? Então é nesse nível. Então você começa a graduar, à luz da palavra, aquilo que é mais importante. É igual a história do animal. O animal é importante, é muito importante. Por quê? Você não vai descer a paulada na cabeça do seu cachorro. Você não vai prender com fio de energia, não sei o que, tal. Você não vai deixar de dar comida e água para ele. Aí vai para o céu? Gente, não sei. Não sei se existe céu de cachorro, né? Tanto que assim, a gente tem que pensar, a criação foi feita antes da queda. Então a gente tem que pensar, o céu talvez não seja um mar de nuvens que você fique flutuando sobre ele e vai ter trabalho. O trabalho foi feito antes da queda. E pode ser que lá tenha os animais. Não estou dizendo que o seu cachorrinho que morreu, que você gostava dele, vai estar lá. Não é isso, entendeu? Mas, muito provavelmente, a nova criação seja muito parecida com a lá do Éden, né? Mas melhor, né? Mais desenvolvida, mais... Não sei se está me entendendo. Assim. Então, a sua política, onde você exerce, começa aqui, gente. Começa aqui, né? Uns com os outros. E daqui você extrapola para as paredes, para fora. A sua comunidade ela é importante, né? Onde você vive, a sua cidade. Né? Então, assim, você tem que pensar em termos cristãos. Não é que você quer um político cristão, isso não resolve nada. Né? Mas você quer que aqueles que são os órfãos, as viúvas, os pobres, de alguma forma ser supridos. Eu vou fazer programas sociais de dar dinheiro. Não, não é disso. Não é disso. Está distorcido. Né? Você faz de tal maneira que ele possa, de repente, ganhar a sua dignidade trabalhando, né? Podendo ganhar o seu próprio dinheiro, né? Comprando as suas próprias coisas, e assim vai. Né? Não sei se eu respondi adequadamente. Tem mais uma ainda que eu acredito que não foi respondida. O que seria o ópio nos dias de hoje? O ópio foi a expressão utilizada por Karl Marx, né? Aí a pergunta é, o que seria o ópio nos dias de hoje? O ópio é uma droga. Então, tudo que deixa a pessoa entorpecida nos dias de hoje, eu acho que depende muito de cada um, né? Eu diria que essa busca aí por autonomia e liberdade talvez seria a maior hoje, né? Cada um reinterpreta, né? Tem a sua própria verdade, o eu está acima de todas as coisas. Então, não sei se alguém quer também completar, senão a gente caminha para o encerramento. Vamos encerrar então. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento, Senhor, dessa oportunidade, ó Deus, dos irmãos exporem as suas dúvidas, Senhor, e que a gente tenha discernimento, ó Deus. Orei por todos esses dias de aulas, pedindo discernimento do Senhor, para não deixarmos ser levados pelas inclinações do nosso coração, por narrativas, ó Deus. E tende misericórdia, Senhor, do Brasil, Senhor, porque olhando a Deus, analisando biblicamente, Senhor, os candidatos que estão aí, o que a gente conhece, o que consegue analisar da fala deles, ó Deus, fica meramente ali na retórica, e nada assim de muito concreto é falado, ó Deus, nada de que pode ser colocado em prática é dito, Senhor, mas apenas guerra de narrativas, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, e nos ajuda, Deus, a ficar com essa última fala, Senhor, do pastor Fábio, de fazer o bem de uns para os outros, dentro da nossa escala de alcance, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ter um tempinho de intervalo e logo voltaremos para o culto.